Pois bem, senhores, na aula de hoje nós vamos dar andamento ao nosso curso de ajustagem mecânica, onde iremos para a nossa aula 9, aula de operação de furação, certo? Vou colocar aqui ajustagem mecânica. Pronto. Fica tudo no padrão. Então, o objetivo geral da aula de hoje é apresentar o princípio de funcionamento e manuseio dos tipos de brocas e furadeiras, certo? Então, mais uma vez, elucido aqui que essa disciplina, né, está voltado ao estudo da ajustagem mecânica, sendo o estudo dos sistemas de usinagem por meio de furação um outro módulo da disciplina de usinagem, certo? Então, aqui a gente aprende, a gente ganha subsídios básicos para poder operar, poder trabalhar na operação de ajustagem, certo? Então, o processo de furação aqui nós temos a introdução, broca, a afiar broca, né? E furadeiras. Certo? Então, estamos utilizando essas duas bibliografias aqui, de praxe, né? Nosso curso. E furação ou perfuramento, né? Então, ela consiste na operação que tem por objetivo fazer orifícios com a obtenção de aparas com uma ferramenta chamada broca, né? Então, você tem um dispositivo aqui de rotação, o qual é inserido uma broca no mandril, e essa broca, ela é uma ferramenta de corte, do qual, a partir de alguns dispositivos aqui, como aresta de corte, aresta principal, aresta de saída de cavaco, aresta lateral, entre outros, né? Ela garante o corte, né? A usinagem de uma peça, de um material. Certo? Então, brocas são ferramentas de corte de forma cilíndricas, com canais retos ou helicoidais, temperadas, terminam em ponta cônica e são afiadas com um ângulo determinado, né? São utilizados para fazer furos cilíndricos nos diversos materiais, certo? Então, essa aqui é a forma, a definição assim mais abrangente, né, do que vem a ser uma broca, mas existem vários tipos de brocas, né, vários trabalhos, né, que a gente utiliza dispositivos parecidos com brocas. Então, vamos lá. Então, os tipos mais usados são as brocas helicoidais, né? Então, a broca helicoidal é essa aqui, certo? Do qual você tem uma haste, onde você tem um mandril que prende aqui, né? Ou ela pode ser uma haste, ou pode ser uma espiga, certo? Um corpo, né? Esse corpo aqui, ele tem essa forma helicoidal, né? Essa forma cilíndrica aqui, justamente para saída de cavaco, né? No canal, esses canais aqui são para saída de cavaco, e os canais externos, né, chamado de guia, ela serve para guiar o corte, né? Porque o corte em si, ela é só feito aqui, ó, nessa região de ponta, de aresta cortante, né? Tanto que mais lá na frente a gente vai ver que existe algumas brocas, né, que é utilizado para a usinagem, a furação de materiais mais duros, que ela tem insertos, que são peças de maior dureza, que é colocado só na ponta, certo? Para que essa peça corte, né? E o resto aqui é feito de aço normal, certo? Que tem a função só de guiar e de saída de cavaco, né? Então, existe essa modalidade de colocar um material diferente na ponta, certo? Para garantir uma maior dureza e uma maior força de corte, né? Certo? Não precisa você fazer todo o material da peça de um material caríssimo, né? Por exemplo, de um carbo de tungstênio, certo? Então, você só coloca aqui um inserto, a gente vai ver mais na frente, certo? Então, basicamente, isso aqui é uma broca helicoidal, é isso que se utiliza mais no trabalho de ajustagem mecânica, né? Manual, oficina, prática de oficina. E aí, ó, pronto, as características. As brocas se caracterizam-se pela medida do diâmetro, forma da haste e material de fabricação. Então, quando você vai comprar a broca, a primeira coisa que você vai comprar, que você vai selecionar, o tamanho da broca, certo? Então, eu quero uma broca de 1 polegada, de meia polegada, de 3 oitavos, de 4 milímetros, de 5 milímetros, de 6 milímetros, certo? Então, você vai comprar a broca destinado para a abertura do furo, do tamanho do diâmetro do furo que você quer.
certo? A outra forma aqui é a forma da haste, né? Principalmente da ponta. E outra é o material de fabricação da broca. O material de fabricação da broca, ela vai depender, por quê? Porque para diferentes tipos de materiais, por exemplo, você utiliza uma broca para abrir um aço 1020, certo? E você utiliza a mesma broca para abrir furo numa rocha de tungstênio, certo? Vou dar esse exemplo, né? Dióxido de tungstênio. Então, com certeza, a broca que você utilizou para furar o aço 1020 não vai ser ideal para furar a rocha, certo? Por quê? Porque você vai ter que utilizar um material diferente, a partir da dureza do tipo de material de fabricação, para que você possa trabalhar serviços diversos, né? Então, a depender do material que você vai furar, você vai ter que saber qual é o material da sua broca, certo? Porque qual é o risco de você utilizar um material da broca, certo? Ao qual, ao invés dela furar a peça é que desgasta ela, vamos dizer assim, né? Claro, vai haver o processo de furação? Vai, porque você vai ter um esforço ali. Porém, ela vai desgastar bem mais rápido a broca que o próprio furo, né? Então, acontece isso, certo? A depender, por isso que você tem uma broca para concreto, uma broca para rocha, uma broca para metal, certo? E assim vai. É justamente para você evitar que aconteça esse tipo de ocorrência. Ainda mais, certo? Falando isso, você ainda tem um ângulo do material, porque para determinados tipos de materiais, você vai ter diferentes ângulos de ataque da ponta, certo? Então, quanto mais duro for o material a ser usinado, a ser perfurado, maior tem que ser o ângulo, para ele ter maior contato da aresta de corte, certo? Então, ó, por exemplo, você tem aqui um plástico, fibra madeira, ó, então você vai deixar ela bem pontuda, certo? Por quê? Porque é um material mais dúctil, né? Vamos dizer assim, mais mole, certo? Já se você for trabalhar com aço duro, ó, certo? Você vai ter que deixar ele bem mais aberto. Por quê? Porque ele vai ter uma maior dureza, né? Assim como o concreto também. Então, para materiais que têm uma maior ductilidade, ou seja, mais mole, vamos dizer assim, né? Falando no caboquês, você utiliza uma broca com um ângulo mais rasante, certo? Com um ângulo agudo, certo? Já quando você quer um material mais duro, você bota um ângulo maior. Faz um ângulo maior, né? Mais próximo de 180 graus. Certo? Ou obtuso, né? Como você quer dizer. E aí, ó, as arestas de corte devem ter o mesmo comprimento. É importante isso. Por isso que existe uma complexidade do aluno em afiar a broca. Porque, às vezes, a afiação é errada e você fica com uma aresta de corte maior do que a outra, né? Isso atrapalha muito na hora do trabalho, da furação, né? Então, ó, o ângulo de incidência é de 9 graus a 15, né? Então, é esse ângulo de incidência aqui, certo? Não confundir com o ângulo de ponta, certo? Nessas condições, dá-se melhor penetração da broca no material. E aí você tem outros tipos de broca, né? Por exemplo, broca de centrar, que é muito utilizada em torno, né? Em serviços de tornearia. Broca com orifício para folha de corte, certo? Onde aqui ó, você vai ter um orifício por dentro da broca que vai soltar um fluido de corte aqui, né? Para facilitar o corte. Resfriar, né? Também, fazer ação refrigerante, entre outras coisas. Você tem a broca canhão, certo? Que é esse tipo de broca aqui, que ela não vai ter aquele formato helicoidal, né? Os canais são retilíneos. Brocas múltiplas ou escalonadas, certo? Então, aqui, ó, essas brocas múltiplas ou escalonadas, ela vem com uma facilidade de quê? De você utilizar um sistema que você consiga utilizar só uma broca para fazer a furação inicial e a furação final. Porque quando a gente vai trabalhar no serviço de ajustagem com furação, né? Com a furadeira, a gente vai ver que um dos procedimentos é você nunca abrir furos grandes, né, vamos dizer assim,
maior que meia polegada, vamos dizer assim, de uma vez só. Então, é necessário que você faça um furo, um pré-furo, um furo menor, né? Certo? 16, 3/4, 1/2, e aí vai, tá entendendo? Então, você vai fazendo o furo proporcionalmente, certo? Por exemplo, você tem um furo de 12. Você não vai fazer um furo de 12, né? Que seria meia polegada. Você vai fazer um furo de 6, depois de 8, de 10 e de 12, certo? É assim que se trabalha no serviço de furação, de ajustagem mecânica, né? E aí, ó, como afiar essa broca helicoidal? Né? Então, a primeira coisa, você vai utilizar um esmeril, né? A operação consiste em preparar as arestas cortantes de uma broca com a finalidade de facilitar a penetração e as condições de corte, né? Então, justamente, essa penetração e condição de corte são justamente aqueles ângulos, né? O ângulo de penetração de 9 a 15 graus e o ângulo de corte, que é o ângulo de ponta, a depender do material que você vai estar furando, certo? Realiza-se por meio de rebolo, que geralmente giram em alta rotação, acoplados em um eixo impulsionado por motor elétrico, não um esmeril, certo? O que eu quis dizer aqui é um esmeril. E aqui você tem os procedimentos de execução, né? Ligar as esmerilhadeiras, segurar a broca na posição, afiar um dos gumes, certo? Então, sempre naquele ângulo ali, por isso que tem uma complexidade, uma certa complexidade de se afiar a broca, né? E é necessário um verificador, né? Que a gente já falou em outras aulas, que fazer aqui para vocês, né? Então, esses verificadores aqui, ó, de ângulo de broca ou um próprio goniômetro, né? Certo? Goniômetro de grau, né? O pessoal chama aqui. Ou transferidor de grau, né? Certo? Então, você vai utilizando isso aqui para você chegar no ângulo certo de afiação da broca, né? Para o determinado material que você quer usar, certo? E aí, como é que eu sei qual é o ângulo? A gente já viu já na tabela aqui, ó, desse slide, tá vendo? Então, aqui já veio mostrando quais são os ângulos que tem que ser para determinado material que você vai usar. Aqui nós temos a furadeira, né? Que justamente é a máquina-ferramenta destinada a executar as operações de furação através de uma ferramenta em rotação. O movimento da ferramenta, montada no eixo principal e recebido diretamente de um motor elétrico, ou por meio de mecanismos de velocidade, seja este um sistema de polias escalonadas ou jogos de engrenagem, né? Geralmente ele utiliza aqui um sistema de polia escalonada, que ele dá a rotação, né? Justamente ele muda a rotação e, consequentemente, o torque, né? A depender desse jogo do escalonamento dessas duas polias. O avanço da ferramenta pode ser manual ou automático, né? Então, o avanço da ferramenta manual é aqui, ó, certo? Nessa marcha aqui. As furadeiras servem para furar, escarear, largar, rebaixar e roscar com macho, né? Então, a gente faz o quê? O trabalho de furadeira a gente utiliza para furar, às vezes para escarear, certo? Alargar e rebaixar, certo? A parte de roscar marcha, a gente vai ver lá na operação de roscamento, onde a gente faz na ajustagem mecânica com um desandador, com cocinete, tudo, a gente vai ver nas aulas mais para frente. Certo? Aqui está os tipos, né? Então, você tem uma furadeira portátil, furadeira de bancada, furadeira de piso e a furadeira radial, né? Que é industrial. Então, aqui são os tipos de furadeiras mais comuns, né? Vamos dizer assim, dentro de uma oficina mecânica, a depender, claro, do quão robusta é a sua oficina, né? O quão pesado é o serviço que você faz, né? De ajustagem. Então, era isso que eu estava querendo falar nesse momento, né? Sobre operação de furação. E fico aí por hoje.